Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Pergunta número 459. Os espíritos têm influência sobre nossos pensamentos e ações? Em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que os dirigem. 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Suas almas são espíritos que pensam. Ignoram que muitos pensamentos lhes chegam, de vez em quando, sobre um mesmo assunto e a miúde bastante contraditórios. Pois bem, há neles sempre algo dos vossos pensamentos bem como dos nossos. É o que os deixa na incerteza, porque há duas ideias que se entrechocam. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que lhes fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que surgem no primeiro impulso. Mas não há um grande interesse nessa distinção e é, muitas vezes, útil não saber. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem, ele o faz naturalmente. Se optar pelo mau caminho, sua responsabilidade será maior. 462. É sempre de si mesmos que os homens portadores de grandes talentos e de genialidade tiram as suas ideias. Às vezes, as ideias vêm do próprio espírito, mas, ordinariamente, lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam aptos a compreendê-los e dignos de as transmitir. Quando não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem, sem perceber. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de fazê-lo, como nos dá o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa fica imprecisa, é que assim deve permanecer para o nosso bem. 463. Disse que o primeiro impulso é sempre bom, de isto é certo? Pode ser bom ou mal dependendo da natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que escuta as boas inspirações. Pergunta 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinem bem o assunto, os bons espíritos aconselham apenas o bem, cabe-lhes distinguir. 465. Com que intenção os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para fazê-los sofrer como eles. 465. A. Isso diminui os seus sofrimentos? Não, eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465. B. Qual a natureza dos sofrimentos que querem fazer-nos provar? Os que resultam de uma ordem inferior e o distanciamento de Deus. 466. Porque Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens no bem. Como espírito, a sua pessoa deve progredir na ciência do infinito e é para tanto que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é colocá-lo no bom caminho. Quando as más influências o atingem, é porque foram atraídas pelo seu desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm associar-se no mal. Quando há evidente vontade de cometê-lo, só podem ajudá-lo nisto, tão somente quando houver desejo de o praticar. Se está inclinado ao assassínio, terá uma nuvem de espíritos que o manterão nesse pensamento, mas também terá outros que tratarão de influenciá-lo para o bem. O que faz com que se restabeleça o equilíbrio da balança e o faça senhor de si mesmo. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho a seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exerçam sobre nós. Pergunta 467. O homem pode afastar-se da influência dos espíritos que o solicitam a prática do mal? Sim, porque eles se ligam tão somente àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraiam por seus pensamentos. 468. Os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam aos seus intentos? Que queres que eles façam? Quando não há nada a fazer, abandonam o campo.
No entanto, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. 469. Por qual meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Ao praticar o bem e ao colocar toda a sua confiança em Deus, repelem a influência dos espíritos inferiores e destroem o poder que estes desejam ter. Guardem-se de escutar as sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiem, sobretudo, dos que exaltam o orgulho, porque serão atacados em sua fraqueza. Eis porque Jesus ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal, pondo à prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo uma missão? E, se assim for, terão alguma responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode deixá-los fazer como prova, mas jamais ordena e sempre devem repeli-lo. 471. Quando provamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? É, quase sempre, um efeito das comunicações que tem, sem o perceber, com os espíritos, ou dos encontros que tiveram com eles durante o sono. Pergunta 472. Os espíritos que vêm incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos, ou podem provocar essas circunstâncias? Eles aproveitam as circunstâncias, mas ordinariamente a provocam, ao empurrá-los para o objeto de sua ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma certa quantia, e não acreditem que foram os espíritos que a puseram nesse local, mas podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se naquela direção e, então, lhe sugerem apoderar-se do dinheiro, enquanto que outros propõem devolvê-lo a quem pertence. Ocorre o mesmo com respeito a todas as outras tentações.